Olá, dando sequência aos vídeos de sistemas operacionais, agora eu falarei um pouco sobre threads. Começando com algumas ressalvas, que é que sistemas operacionais mais tradicionais, eles possuem apenas uma thread de controle, mas há situações em que se quer ter múltiplos threads de controle executando quase que ao mesmo tempo em paralelo. Seguindo, threads eles são mini processos e representam um processo dentro de outro processo. Basicamente, múltiplas atividades ocorrem ao mesmo tempo com o uso de threads. As threads dentro de um mesmo processo compartilham dados entre si, como endereçamento e outros dados. Significa basicamente dizer que imaginar um thread sendo um item que ele está dentro de um processo. Por exemplo, um processo sendo uma caixinha e dentro tendo vários threads que executam entre si e compartilham do mesmo endereçamento e compartilham dados entre si. Os threads eles são mais fáceis de criar e destruir do que processos. Threads são úteis em múltiplas CPU, onde acontece meio que um paralelismo real. Tem várias coisas executando realmente ao mesmo tempo e não um chaveamento muito rápido. Exemplo do editor de texto que pode ser usado assim, um exemplo para exemplificar threads, que é um editor de texto. Ele tem uma thread que ele busca, altera e salva as coisas que são digitadas automaticamente. Cada item desse pode ser executado dentro de uma thread e isso faz com que não ocorra travamento. As threads eles compartilham uma memória comum e por isso conseguem realizar as três ações meio que simultaneamente. Você consegue buscar algo no arquivo, alterar e salvar, e o salvamento automático fica ocorrendo ali, conforme você vai fazendo essas ações. Aqui é o exemplo que eu falei, é meio que um thread ele interage com o usuário e outro formata o arquivo e o outro escreve no disco. Imagina só, tem aqui um núcleo, esse círculo aqui seria um processo. Dentro desse processo, que seria o editor de texto em execução, tem um thread que ele fica lendo do teclado, tem um thread que ele fica formatando o arquivo de texto e tem um thread que ele fica gravando em disco as informações digitadas. Tudo isso ocorrendo meio que simultaneamente. Threads são úteis para servidores de site web que meio que possui cache de páginas mais acessadas. O thread tem um thread despachante que ele lê as requisições de trabalho que chegam da rede. Esse thread de despachante ele passa a requisição para uma thread operária. O operário ele verifica se essa página está no cache, então atende a requisição. Se não tiver, vai buscar essa página. O servidor é como uma coleção de threads sequenciais, como foi visto aqui. O despachante passa a requisição para a operária retorna algo. Também a ideia de um servidor web baseado em uma máquina de estado finito. As threads elas retêm processos bloqueantes, mas não perdem desempenhos. Por isso, se for thread único, bloqueia e perde desempenho. No caso, se for múltiplos threads, não vai perder o desempenho se ocorrer algum bloqueio. Se for um thread único, pode perder desempenho por conta disso. Thread ele pode ser usado para grande processamento de dados, como um thread de entrada, saída e processamento de dados. Um thread que fica aguardando a entrada, um thread que devolve a saída e um thread que processa esses dados, todos executando ao mesmo tempo. Quando ocorre uma saída, pode ter um thread já processando mais coisas que vão para uma saída, e quando tem algo sendo processado, pode ter um thread que já está pegando algo e colocando na entrada para ser processado logo em seguida. Agora eu vou falar um pouco sobre o modelo de thread clássico. Um modelo baseado em dois conceitos independentes, que é agrupamento de recurso e execução. Processos eles agrupam recursos relacionados. Ele tem seus espaços de endereçamento, o código e os dados de programa que colocam juntos. É melhor de ser gerenciado. Outro conceito é linha de execução.
que essa linha de execução ela já é o thread de fato. O thread ele possui um contador de programa que guarda o que vai ser executado em seguida, possui registradores que armazenam duas variáveis de trabalho atuais e tem a pilha que contém o histórico de execução do thread. Processos eles são usados para agrupar recursos, já threads são as entidades escalonadas para executar na CPU. Aqui uma imagem que mostra isso, tem a imagem que ela possui 3 processos, cada um com um thread. Aqui exemplificando, tem o espaço do núcleo e o espaço do usuário. Aí tem 3 processos executando aqui no espaço do usuário. Cada processo desse tem um thread. Na imagem B temos o núcleo, tem apenas um processo e tem 3 threads executando nesse único processo. Os threads eles permitem que ocorram múltiplas execuções no mesmo ambiente, com alto grau de independência uma da outra. Quando se tem multithread, muitos threads estão dentro de um mesmo processo, é esse caso aqui. Esse caso aqui na figura B é um caso multithread. Múltiplos threads eles executam em paralelo e equivale a múltiplos processos executando no computador. Se houver uma única CPU, múltiplos threads se revezam executando chaveamento de thread para utilizar essa CPU. Os threads eles estão dentro de um processo e compartilham os recursos e memória que estão dentro desse processo. Os threads eles cooperam entre si, eles meio que se ajudam ali enquanto eles estão executando, podendo até ceder espaço, ceder CPU, esperar outro thread e assim por diante. E os processos eles já são diferentes dos threads, eles lutam entre si por recursos. Não há proteção entre threads por recursos porque eles foram feitos para cooperar. Então um thread não precisa meio que se proteger de outro e achar que outro vai pegar recursos e impedir de executar, coisas que podem acontecer, mas ocorre de forma cooperativa. Os threads eles trabalham junto para desempenhar um papel. Estados de um thread. O thread ele pode estar em execução, bloqueado e pronto para executar e concluído. Cada thread ele possui a sua própria pilha de execução. Quando há multithread, os processos eles começam com um único thread e eles têm a capacidade de criar outros processos. Tem a rotina de biblioteca thread create, por exemplo, para criar um novo thread. Por exemplo, voltando aqui, tem esse processo aqui, que é esse círculo. Se ele começar só com um thread e ele precisasse criar outro thread, ele poderia criar esses outros 2 threads. Voltando aqui, um thread ele pode nomear um novo thread. O comando thread exit é chamado quando um thread conclui o seu trabalho. Thread join, o thread está esperando a execução de um outro thread. E para a execução até o retorno, é como se o thread ele precisasse da execução daquele thread, do retorno dele, para continuar, ou algo nesse sentido, ou simplesmente ele parou porque estou executando aqui, esse thread precisa executar, você dê espaço para ele. Thread yield permite que um thread abra mão da CPU para outro thread executar. Agora um pouco aqui sobre analisar um pouco esses itens. A primeira coluna ela lista itens por processo, que são coisas do processo. Endereçamento, variáveis globais, arquivos abertos, processos filhos, alarmes pendentes, sinais e tratadores de sinais, informações de contabilidade. Aqui são itens por thread, que o thread ele tem um controlador de programa, registradores, pilha e o thread tem um estado. Aqui a figura 2.13, cada thread tem a sua própria pilha. Temos aqui o núcleo, temos o processo, temos thread 1, thread 2, thread 3, e aqui tem a pilha do thread 1, pilha do thread 3 e aqui a pilha do thread 2. Threads POSIX, há um pacote que ele serve para
meio que manipular threads, que é o pacotes de thread, pthreads. Ele é suportado por maioria dos sistemas Unix e ele possui cerca de 60 comandos de funções. Aqui são algumas das funções dos pthread, que é o pthread create, pthread exit, conclui a chamada de thread, cria um novo thread, pthread join, espera um thread específico seja abandonado, pthread yield, libera a CPU para que outro thread seja executado, pthread attr init, cria e inicializa uma estrutura e atributos do thread, pthread attr destrói, remove uma estrutura de atributos do thread. Os threads possuem algumas propriedades, que é um identificador, registradores e possui também atributos. Nesses atributos está o tamanho da pilha, parâmetros para escalonamento. Todas essas propriedades elas ficam armazenadas em uma estrutura. Quando um thread é criado, ele também tem um identificador, que é basicamente o mesmo o papel de um PID, que é um identificador de um processo e não de um thread. Mas um thread ele também tem um identificador. Threads eles podem ser implementados no espaço do usuário, pode ser implementado no núcleo, ou pode ter meio que uma versão híbrida, que o thread meio que está implementado no espaço do usuário e ele tem alguns recursos que fazem com que ele execute em modo núcleo e assim por diante. Agora um pouco sobre o espaço do usuário. Quando o thread está no espaço do usuário, o núcleo ele não sabe sobre os threads. O thread no espaço do usuário ele pode ser implementado em um SO que até mesmo não dá suporte a threads. O núcleo ele olha para um thread no espaço do usuário e ele vê o thread como se fosse um processo. E os threads no espaço do usuário eles são implementados por uma biblioteca. Cada processo precisa da própria tabela de threads para gerenciar os threads. O sistema de tempo de execução ele gerencia essa tabela. É o que falei antes sobre tabelas. O processo ele tem uma tabela de threads, que são todos os threads que ele criou, que está ali executando, desempenhando um papel. E o sistema ele tem o tempo de execução, que esse tempo de execução ele pode gerenciar essa tabela e até mesmo pedir que um thread pare ou interromper um thread. Aqui está um exemplo, um pacote de threads no espaço do usuário e um pacote de threads gerenciado pelo núcleo. Aqui tem o núcleo, espaço de núcleo. O núcleo ele tem a tabela de processos. Ele não conhece o thread. Aqui tem o espaço do usuário, que tem o processo executando. Dentro do processo tem 3 threads aqui nesse primeiro círculo. E nesse processo tem o sistema supervisor e tem a tabela de threads. Na tabela de threads aqui tem 3 linhas para 3 processos. E aqui nessa outra figura é do mesmo jeito. Nessa figura B temos o núcleo, que ele tem a tabela de processo. E aqui é o caso de implementação dos processos em núcleo, que tem o núcleo também tem a tabela de threads. E a tabela de threads aqui contém a quantidade de threads total que há em cada processo. Tem 7 processos e aqui tem 7 linhas. E aqui tem 2 processos rodando e tem 2 linhas. Continuando sobre a implementação de threads no espaço do usuário. Quando o thread ele está executando uma ação e gera bloqueio, a rotina de tempo de execução, que é responsável por gerenciar os threads, verifica se o processo precisa ser colocado para bloqueio. Ou seja, caso positivo, ele armazena os registradores do thread na tabela de threads. Depois, quando puder executar, troca de ponteiro e a thread ressurge de onde ele parou. Basicamente, um thread ele gera um bloqueio. O thread ele está dentro de um processo. Por gerar esse bloqueio, o processo precisa ser colocado para bloqueio também. E quando isso acontece, essas informações do thread são armazenadas na tabela de threads. Depois disso, quando puder executar novamente, o thread ele ressurge de onde parou. Um chaveamento de threads, uma troca de threads de um processo, ele é mais rápido do que ter que ir no núcleo.
Quando um thread ele para de executar, ele salva as informações na tabela de threads e chama o próximo thread para executar, dando sequência nas execuções. Faz essas invocações de rotina, meio que é mais rápido do que ir no núcleo para trocar uma execução, trocar um processo. O thread ele não faz uso de trap, ele não faz essa troca de modo núcleo para modo usuário. E isso meio que torna o thread mais rápido do que torna o escalonamento de thread mais rápido do que escalonamento de processos. Cada processo possui seus algoritmos de escalonamento personalizados. Problemas de pacotes de threads de usuário. Como as chamadas de sistemas bloqueantes são implementadas, meio que um thread ele não faz uma chamada de bloqueio. Se ele fizesse isso, pararia todos os threads. Tem o comando select, que é um comando que permite o thread fazer uma chamada de sistema somente se não for bloqueante, ou seja, o thread ele precisa ler algo, ele precisa fazer algo que é uma chamada bloqueante que vai bloquear ele, e meio que esse comando ele não deixa fazer essa chamada, porque senão pode ocorrer bloqueio aos outros threads que estão ali executando. Se um thread ele começa a ser executado, nenhum outro thread será executado a não ser que um thread abra mão da CPU. Um thread pode ficar executando sempre, mas para resolver isso, o tempo de execução pode solicitar um sinal de interrupção para tomar o controle das coisas, meio que. Um thread está ali executando e ele passou do tempo, ele ficou muito tempo executando. O sistema de tempo de execução ele meio que solicita uma interrupção desse thread para ele parar e dar sequência e poder executar outros threads. Usar threads onde ocorrem bloqueios com frequência, como é o caso de servidores web, faz ocorrer chamadas de sistema que ocasionam traps para o núcleo e bloqueia. O que acontece? Um thread está ali executando e se ocorre chamadas bloqueantes, o thread ele comunica e o processo faz uma trap que meio que muda de modo núcleo para de modo usuário para modo núcleo, e isso meio que faz ocorrer um bloqueio do thread. Agora um pouco sobre threads implementadas no núcleo. Temos que considerar que o núcleo ele sabe sobre as threads e o núcleo ele faz o gerenciamento das threads. Não há uma tabela de threads em cada processo. No caso, a tabela de threads ela fica direto no núcleo. Não é necessário um sistema de tempo de execução em cada processo, porque o núcleo quem vai gerenciar isso. O núcleo ele possui uma tabela que controla todas as threads do sistema. A tabela de threads fica no núcleo. Quando um thread quer criar uma nova thread, ele realiza uma chamada para o núcleo e então cria e gerencia threads. A tabela no núcleo contém registradores, estados e outras informações para cada thread. O núcleo ali ele também mantém a tabela de processos para controlar os processos. Todas as chamadas poderiam bloquear uma thread e são implementadas em chamadas de sistemas, que acaba causando maior custo. Voltando nessa imagem, como ela está representada aqui, tem o núcleo tem a tabela de processos, tem a tabela de threads. Quando a thread quer criar uma thread, ele faz uma chamada para o núcleo, digamos assim. Essas chamadas para o núcleo que ocorrem para criar threads acaba acarretando em um custo maior. Temos que considerar que o núcleo ele sabe e gerencia as threads. Todas as chamadas que poderiam ser... seguindo. Implementando threads no núcleo. Mesmo que o núcleo ele esteja bloqueado, ele pode executar outras threads do mesmo processo. Como é custoso criar threads, alguns sistemas as reciclam
e apenas as marcam como não executável e quando necessário aí chama novamente. Basicamente tem um núcleo ali e como é mais custoso criar threads no núcleo, quando está em modo núcleo, quando uma thread ela fica ociosa, ela é marcada como não executável, fica ali esperando. Quando há necessidade de criar uma nova thread, o sistema verifica se tem uma thread ali como não executável e chama aquela thread para desempenhar uma tarefa. As threads elas podem ser, no modo núcleo, elas podem ser mais custoso do que threads de um usuário, porque pode ocorrer muitas chamadas de sistemas e problemas em threads, que são sinais são enviados e é difícil saber qual thread irá tratar esses sinais, porque no modo núcleo só tem uma grande tabela de threads para decidir qual vai tratar. Agora um pouco sobre implementações híbridas. Criar threads de núcleo e então multiplexar as de usuário em algumas ou todas essas de núcleo. O núcleo ele é consciente apenas das threads de núcleo e as escalona. Essas threads podem ser threads de usuário multiplexado, meio que cada thread de núcleo tem algum conjunto de threads de usuários que se revezam para usá-lo. Agora, sobre ativações pelo escalonador. As threads de núcleo são mais lentas que threads de usuário. As ativações pelo escalonador tentam imitar threads de núcleo, mas visando ter o desempenho de threads de usuário. Ocorre eficiência evitando transições desnecessárias entre o modo núcleo e o modo usuário. O sistema de tempo de execução ele pode bloquear a thread de sincronização e escalonar a thread sozinho, sem precisar trocar de modo núcleo para modo usuário, e vice-versa. Nesse modelo, o núcleo ele disponibiliza processadores virtuais para o processo e deixa o sistema de tempo de execução alocar as threads. A thread é bloqueada, o núcleo ele notifica o sistema de tempo de execução do processo. O sistema de tempo de execução, quando vê que um thread está bloqueado, ele chama outro da lista, configura os registradores e ele inicia esse thread. Pode até iniciar uma mesma tarefa que travou. Se houver uma interrupção de hardware enquanto uma thread está executando, a CPU ela interrompe e troca para modo núcleo. Um pouco sobre threads pop-up. Threads eles são úteis em sistemas distribuídos. Primeiro, requisições de serviço. Um processo ou uma thread que esteja bloqueado em uma chamada de sistema, uma chamada de sistema receive, espera uma mensagem chegar, ou seja, uma thread que ela está ali esperando uma mensagem chegar. A chegada de mensagem faz o sistema criar outra thread para lidar com as mensagens. Isso é um thread pop-up. Um thread meio que ele é criado quando recebe uma chamada receive. Aqui temos um pouco de mais informação na imagem, que tem um processo, tem um thread existente. Aqui tem um thread pop-up criado para tratar a mensagem que chega. Aqui tem uma mensagem de chegada e é criado um thread pop-up para isso. Isso pela rede. Característica dos threads pop-up. Não tem histórico, nem registrador e nem pilha. São criados rapidamente. O thread ele recebe uma mensagem que chega para processar. Os threads pop-up causam pouca latência e executar um thread pop-up no núcleo é mais rápido do que executar ele em modo usuário. O thread de núcleo com erro pode causar mais danos do que thread de usuário, é uma desvantagem. Convertendo o código de um thread em multithread. O código de um thread possui múltiplas rotinas. Rotinas elas possuem variáveis e parâmetros. Essas variáveis podem ser locais e globais. Variáveis, por exemplo, a variável earn é global do processo e cada thread pode sobrescrever ela. Se um thread ele armazena algo na variável earn e depois é interrompido pelo processo 2, que também armazena algo em earn, quando o thread 1 volta a executar, ele vai pegar o valor de earn errado e executar mal, porque o valor que está lá na variável global foi o valor que o processo 2 colocou, ou a thread 2.
Para solucionar isso, tem que criar threads com variáveis globais individuais, cada thread tendo a sua variável global. Bem, aqui tem a thread 1, ela acessa a variável R definida. Depois isso aqui tem a thread 2 e a thread 2 também sobrescreve, e isso pode gerar o erro. Com as threads tendo variáveis globais individuais, esses erros podem ser evitados. Rotinas de bibliotecas podem ser feitas ao mesmo tempo por duas threads. Primeiro, tem algumas soluções para isso. Na verdade, elas não podem ser feitas ao mesmo tempo por duas threads, as rotinas de biblioteca. Primeira solução, usa malloc como tabela sobre o uso de memória para meio que alocar as coisas. E outra solução para evitar isso é bloquear a rotina de biblioteca enquanto a chamada anterior não estiver sido atendida e concluída. Ou seja, um thread realiza uma rotina de biblioteca e quando o thread tenta realizar uma rotina também, ele é bloqueado. Isso faz com que o problema de gerenciamento de pilha. O núcleo sabe fazer a pilha do thread crescer, ou ele não sabe fazer a pilha do thread crescer porque ele não sabe da existência dela. Pode gerar um estouro de pilha. Basicamente, o thread lá ele tem a pilha de execução e o núcleo não conhece ela, não sabe fazer como ela crescer porque não conhece ela, e isso pode fazer a pilha estourar. Referências os sistemas operacionais modernos de Andrew S. Tannenbaum. Até mais.